No século XVI, mais ou menos, vai se instaurar na Europa Ocidental como um todo um movimento de separação do catolicismo, que é a Reforma Protestante. Todo ano a gente comemora aí os aniversários da Reforma. Em 1517, mais ou menos, começa com Martinho Lutero, fazendo críticas à igreja. A grande diferença é que o Lutero faz críticas, só que outros já faziam. A galera tem... o Lutero começou a fazer crítica. Não, todo mundo já fazia crítica. O Erasmo de Roterdã, que já era católico, fazia críticas à igreja. A grande diferença do Lutero é que ele rompe com a igreja. Né? Ele rompe, na dieta de Worms ele vai ser excomungado, e aí ele vai, né, ter uma aliança com os príncipes ali que hoje a gente conhece como Alemanha, né, os príncipes alemães. Ele faz uma aliança com esses príncipes, e ele começa a romper e a criar o luteranismo. Só que tem muita gente que acha que o luteranismo, no início, ele é uma religião bem estruturada, mas não. Por exemplo, tem um livro de um cara chamado Carlos Ginzburg, que é Queijo e os Vermes, que é um inquérito, é uma investigação, que tem os inquisidores da Inquisição investigando um cara que supostamente tá ligado ao protestantismo. E aí no livro, no início, ele fala, você que é da seita de Lutero, ou seja, Lutero era visto como uma seita, né? Não era visto como uma religião, como algo estruturado, como a gente tem às vezes em mente hoje, né? E tem muita gente que comete o erro, e aí eu já vou, né, falar mais, que fala assim, não, mas Lutero ele teve essas questões por questões econômicas, financeiras. Você já ouviu isso? A reforma tem uma motivação econômica, financeira, para financiar a burguesia, que não sei o quê. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Por mais que ao longo do tempo possa ter tido interesses econômicos, a gente vai perceber que o início, a gênese do movimento, é um movimento religioso, propriamente. É um movimento que tem origem religiosa. Não sou eu que estou falando isso. Inclusive, um dos maiores historiadores da humanidade, o Lucian Febvre, ele fala: precisamos buscar motivos religiosos em uma reforma religiosa. Esquece as questões econômicas. E aí, esse protestantismo do Lutero, ele começa a se espalhar. E ele vai para outras regiões. A gente tem o Calvino. E na Inglaterra, a gente tem o anglicanismo. Provavelmente, né, você talvez já tenha ouvido esse termo. Sim, é o anglicanismo com o rei Henrique VIII. O anglicanismo não surgiu porque ele queria casar com uma outra mulher, não é? Supostamente isso. Só que eu sempre falo isso em aula, que a galera fala assim, eu falo, galera, um dos motivos é o casamento dele, ele queria se casar com a Ana Bolena, que era seria a rainha dele e poderia dar filhos homens pra ele, porque a Catarina de Aragão não conseguia engravidar de filhos homens. Só que tem um outro motivo também. Por ele ser rei inglês e pela Catarina de Aragão ser da Espanha. Então tinha alguns atritos entre Inglaterra e Espanha, ele queria essa separação. Só que eu falo, cara, você acha que o Henrique VIII, que é um rei da Inglaterra, ele vai bater de frente com o Papa, que é a maior autoridade espiritual daquele momento, por causa de um casamento? Eu falo, não é possível, mano. Será que tu acha que o cara vai falar assim, não, eu vou desafiar o Papa, que se dane o Papa, agora a gente vai criar uma nova religião porque eu quero casar com outra mulher? Se for exclusivamente por isso, é difícil imaginar mesmo. Isso pode estar no bolo, pode estar no bolo, pode estar no bolo. Isso pode ter sido usado como desculpa. Mas a grande jogada por trás disso tudo é que o Henrique VIII, ele achava que o Papa, ele interferia mais do que ele deveria intervir. Então ele achava que o Papa tinha muitos poderes, tinha amplos poderes no território inglês. Ele falava, não, eu sou o rei daqui, pô, tá maluco? E eu, hein? Esquece. O cara chega, manda, não sei o que, faz. Não, aqui quem manda sou eu, irmão. E ele fala e aí o Papa, né, que era uma grande autoridade religiosa da época e hegemônica, né, uma autoridade que controlava tudo, ele vai romper com o Papa não porque, por causa de um casamento. Pode ser isso também, mas o grande motivo é limitar a intervenção do Papa no território inglês. Tanto é que quando ele rompe no século XVI, ele cria um ato chamado de Ato de Supremacia, de 1534, que ele se coloca como o chefe supremo da igreja. E aí seria assumindo a figura papal, praticamente, né? E todas as propriedades da Igreja Católica, o Estado se apropria. A igreja era uma das maiores proprietárias de terra naquela época. Então, quando ele rompe com o Papa, ele fala assim, tchau, Papa, e aí as terras que pertencem ao Papa, Vral, vem aqui, ó, pum, vem pra mim. Só que tem uma questão. O anglicanismo, a gente vai falar em alguns casos, tem algumas pessoas que vão até discordar disso talvez, mas o anglicanismo ele é uma reforma muito política, muito mais do que religiosa. Tanto é que o culto anglicano, ele é um culto que pouco tem
semelhança com o protestantismo. Ele é muito semelhante ao catolicismo. Até as becas, todas. As roupas, o visual da igreja. Visual tudo. É muito as parecido. As figuras, as pinturas, né? Tem muitas pinturas. Tudo era muito semelhante. Mas por quê? Porque a motivação original, apesar de terem teólogos ali que passam a se aprimorar na ideia do anglicanismo, o objetivo inicial não foi religioso, foi político. Você consegue falar alguma coisa específica da diferença entre o anglicanismo e o catolicismo, por exemplo? Entre o anglicanismo e o catolicismo? Qual a diferença? Eles acreditam em Deus, Cristo, do mesmo que jeito, eles não na Trindade. obedecem ao Papa. É isso, basicamente. Essa é uma diferença grande. Não existe uma submissão ao Papa. E pra quem não sabe, isso é uma coisa muito grande, ainda mais pra aquela época, né? Existe uma crença chamada de infalibilidade papal. Eles acreditavam que o Papa era infalível. Então, já botar isso já é muita diferença. Muita diferença. Outra coisa também que a gente pode citar é que o anglicanismo ele é restrito à Inglaterra, diferente, né, do catolicismo. Outra coisa que a gente pode citar, por exemplo, é que a gente acaba com os padres, né? E aí colocam pastores. Isso é uma diferença também. Pode não parecer, pode ser muita coisa, mas pra época é muita coisa. Só que aí, essa é a parada. As roupas eram muito parecidas, como você falou. As imagens, tudo era muito parecido. A liturgia do culto era muito parecida. O que vai acarretar no surgimento de um grupo, que é aí que surge a minha pesquisa na época, um grupo que está insatisfeito com a semelhança do anglicanismo com a Igreja Católica. E aí eles falam, nós temos que remover esses traços do papado da igreja. Esse grupo a gente vai falar que eles são quase que uma corrente, uma bandeira ideológica que não está ligado a uma ordem religiosa especificamente. Eles não são uma corrente do protestantismo. Eles surgem ali do calvinismo, mas eles são uma bandeira ideológica contra as influências da Igreja Católica na Inglaterra. Esse grupo se chama puritanismo, né? Os puritanos, eles surgem nesse contexto dizendo que eles queriam fazer uma nova reforma na Inglaterra, que a Inglaterra precisa de uma nova reforma. Só que aí qual é o problema? O problema é que nem todo mundo aceita. Tem gente que não aceita essa nova reforma. A igreja anglicana, parte dela não aceita. E eles vão ser muito perseguidos. Dentro desse grupo se abrem dois. Os puritanos não conformistas e os conformistas. Os conformistas é o que se conformam e que vão embora. A maioria deles vai pra Holanda. Se conformam, no caso, com a perseguição da igreja anglicana. Não vai mudar, assim, não vou sofrer, não vou ficar sendo perseguido. Vão pra Holanda e depois eles vão pra América Inglesa. E os não conformistas são os que tentam ficar até o final. Eles ficam até o século XVII, mais ou menos. E aí eles são perseguidos. E eles eram reclusos, não eram? Eles eram reclusos em que sentido que tu diz? No caso, iam para um lugar ermo mesmo, criavam uma vila e viviam dali e tal. Mais ou menos. É. Na Inglaterra, não. Mas na América Inglesa tem um esquema que aí eu vou chegar lá nessa ideia por que o Roger Williams aparece na minha pesquisa. Quando eles estão na Inglaterra, eles começam a bater em cima da igreja. Não, tem que mudar. Quando eles percebem que não vai mudar, eles metem o pé ali, principalmente em 1630, mais ou menos. Eles metem o pé para a América Inglesa. Quando eles chegam na América Inglesa, eles vão construir... Desculpa a ignorância, a América Inglesa é Estados Unidos. Estados Unidos. Porque na época não era Estados Unidos. Sim. Aí eu tô falando... Desculpa, gente. América Inglesa, Estados Unidos. E eu tô aqui assim, eu tenho América quase certeza que é Estados Unidos. Mas vai que, pô... Vai que é outra coisa. América Inglesa que você conhece como Estados Unidos. Vai que tá embaixo ali, eu não sei. Colônias do Norte, colônias do Sul, colônias do Norte de povoamento, do Sul de exploração. E aí a gente vai ter... Nessa migração, né, os primeiros são os Pilgrim Fathers, depois são os Founding Fathers, são mais pra frente, né, que são os pais fundadores dos Estados Unidos. Os Pilgrim Fathers são os pais peregrinos que vão peregrinar para a América Inglesa e começam a construir um refúgio na América Inglesa. Só que aí se constrói a chamada Nova Inglaterra. E aí que entra a ideia dos puritanos. Os puritanos, eles acreditavam que quanto mais moral você fosse, mais certo você andasse, mais exaustivo você trabalhasse muito, isso talvez fosse um sinal até da graça de Deus sobre a sua vida. Só que para isso não basta o Evandro andar dessa forma. Precisava ser um corpo inteiro andando dessa forma. A sociedade como um todo, puritana, ela é muito rígida. E aí o que eles falam? Nós precisamos, a nova Inglaterra que está sendo construída aqui, precisa servir de exemplo para a velha Inglaterra. Nós vamos mostrar para eles que construir uma nova religião e romper ou, de certa forma, não se submeter ao anglicanismo e aquelas referências da Igreja Católica no anglicanismo, isso vai construir algo muito mais sólido e muito mais poderoso. E eles começam
né, agir dessa maneira. Só qual o problema? O problema é que eles não aceitam ninguém que pense diferente. Eles são muito rígidos com relação à forma de pensar. Eles são muito rígidos com relação à postura. E aí que surge o Roger Williams, que é quem? É um puritano que não aceita isso. Ele bate de frente e ele defende a liberdade de consciência. É falar, não, cara, se os indígenas, os nativos, precisarem se achegar a Deus, eles vão se chegar de maneira natural. Ah, então você fala dessa rigidez, é que os puritanos, eles não aceitavam ninguém de fora pro grupo deles, e quem tava dentro, se pensasse diferente, expulsava, rala. É isso, ninguém de fora que, se o cara se enquadrar como puritano e quer se enquadrar, aceito. Viver, ele vai ser aceito. Mas se ele não se enquadra e ele foge dos padrões morais estabelecidos pelos puritanos, ele vai ser expulso. Tanto é que o Roger Williams, que é o cara que eu estudei, ele funda uma colônia, que hoje é um estado, né, chamado de Rhode Island. Sim. Rhode Island. Que vai ser chamado de o lixo da Nova Inglaterra. Porque ele passa a aceitar em Rhode Island todo mundo que não era aceito nas colônias de Massachusetts. Ou seja, o cara que não era bem visto, o cara que não era aceito, o cara que, era... Ele vai aceitar. Ele, não, aqui você tem liberdade de pensar o que você quiser, forma como você quiser. E aí é loucura, assim, eu nunca fui em Rhode Island, eu tenho curiosidade de ir, mas alguns amigos que foram, eles falaram que até hoje Rhode Island tem essa pegada muito liberal, muito, tipo, faça o que você quiser. Cara, isso é muito bizarro no sentido de, tipo assim, uma parada que acontece em 1600... Muito. Reflete, né? É muito bizarro, isso é muito bizarro mesmo, assim, é uma parada... Por exemplo, eu tô pensando aqui, pode ser uma tremenda de uma besteira, mas muitas igrejas nos Estados Unidos que não são católicas, são, sei lá, ou anglicano ou protestante também, tem maior cara de igreja católica. Eu tô pensando, será que tem relação? Pode ser, né? Ou não. Pode ser. Isso aí eu não... Pode ser. Tô pensando em alguma igreja assim, mas pode ser. Mas já viu nos Estados Unidos igreja protestante que tem maior cara de igreja católica? Já reparou? É porque às vezes é uma igreja mais tradicional, mais... Não sei. Eu acho que... Algumas igrejas lá usaram a vestimenta. Eu fui de uma igreja da Cristo Vive que usava beca, que é a roupa de coisas. Tinha uma toga, tinha uma estola, tinha toda uma coisa... Um ritual, né? Um ritual. Eu acho que tem muita igreja que lá nos Estados Unidos que é bem conservadora nesse sentido. Visualmente falando, não estou falando da liturgia do culto lá, né? Mas eu acho que assim... Cara, então, acho que não acho que teria talvez relação... Nossa, eu falei besteira. Fica quieto. Evandro, fica quieto. Fica quieto que é melhor. Só escuta o Pedrinho falar, beleza? Gente, isso é podcast, tá, gente?